Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 21/11/2012, depois do feriado do dia 20, com os fechamentos da segunda-feira, dia 19. Podemos ver aqui no Ibovespa que ele deu um belo kick aqui embaixo na região do suporte e voltou aí para os 56.667, né, fechando no 56.450. É um movimento que podia ter acontecido, claramente, mas que não muda a tendência dele de baixa, já que a tendência de baixa foi feita com a perda dos 56.667, né? Então ele fez o que a gente chama de pullback aqui até os 56.667 e segue na mesma tendência. É claro que se ele passar para cima dos 56.667, essa furada aqui vai ficar sendo como um suporte novo, que na verdade foi os 55.100 que viraram 55.125, né? Já era um suporte, foi testado aqui, então ficou um suporte mais forte e ele volta para a região de indefinição, tá? Não tem nenhuma possibilidade da gente ter um sinal de compra nesse momento forte, tá? Até porque se vocês olharem aqui volumes, né, a gente vai ver que esse tamanho de candle aqui não condiz com o volume médio dos últimos pregões. Mesmo na sexta-feira, que também foi sendo de feriado, teve um volume muito maior que esse dia 19. A OGX, que deu uma surpreendida, ela subiu muito forte aí, subiu 7% e conseguiu entrar numa região um pouquinho mais alta, né? Até tinha mudado ela para o gráfico de 60 minutos, que é esse aqui, porque no gráfico diário ela realmente não estava acontecendo nada, estava muito chato de olhar, e se eu colocar no gráfico diário agora também vai continuar chato, então aqui está com mais sinais. Então ela já começou o dia no limite aqui do triângulo, que eu tinha até mapeado esse triângulo na análise do final de semana. Ela começou no limite, subiu direto até o 4,78, que era um dos objetivos na alta, né, uma das resistências. Deu uma segurada lá e depois no final do dia acabou ainda no leilão aí mais para cima, para o 4,86, né, 4,88, tá? Mas ela não mudou de patamar de preço, né? O 4,78 continua sendo aquele divisor de água dela, né? Ela continua indefinida, mas agora num horizonte menor. Ela deu uma bela alta aí, saiu de um patamar um pouco mais baixo para um patamar um pouco mais alto. Para uma operação intraday isso aqui tinha sido legal, mas ela está ainda abaixo do 5,01, né? E acima do 4,48 com uma região de livre negociação. Isso não mudou, ela deu uma subida boa, mas dentro da região dela de livre negociação. A Vale fez um movimento muito parecido com o Ibovespa, né? Ela fez um pullback aí, ela tinha rompido aqui a linha de tendência do Fibonacci para baixo, voltou e segurou em cima da linha aqui, né? Ela continua do lado de baixo da projeção do triângulo, tá? Mas ela deu um sinal de repique, tá? Mas isso acontece também nas tendências de baixa. Para ela se manter no repique, né, e transformar isso daqui numa região de indefinição, ou seja, ela poder andar dos 36 até os 37,30 aí sem muita interferência, né, sem muitos sinais de compra ou de venda, a gente precisa ver um fechamento dela pelo menos aí na região dos R$ 35,90, R$ 36. Tá? Se ela fechar aí abaixo do que fechou hoje, na quarta-feira, ela vai confirmar aí a projeção de baixa dela. Não acho que ela vai cair até os R$ 32, mas ela pode muito bem descender um pouco mais aí, pelo menos até a casa dos 34 é uma possibilidade. Petrobras, que hoje também deu uma voltada, ela voltou para cima da linha de tendência do Fibonacci Funk, que ela tinha perdido na sexta-feira, né? Fez uma mínima aí, ainda furando a linha de tendência, mas fechou aqui nessa região. Ela está num patamar baixo. Lembra que o 19,70 era o objetivo da venda dela, então ela fechou 19,40, então ela ainda está bem abaixo aí do 19,70 e bem no limite da linha de tendência do Fibonacci Fan. Tá? Então a Petrobras tem uma região aí de instabilidade, onde ela ficou presa há muito tempo lá atrás, entre o 17,42 aqui e o 20,31. Né? Então ela já ficou muito tempo presa nesse patamar de preço que ela acabou de entrar. Né? Nos últimos dias ela entrou nesse preço de novo. Então o receio é que ela volte a ficar aqui, aí dentro desse patamar de preço ela pode subir até 20, pode cair até 18, né? Ela pode dar uma oscilada forte sem necessariamente dar sinais de compra e de vendas novos, ou seja,
a gente está vendo aí algumas indefinições se formando, né? E o Dow Jones, que hoje foi o responsável por puxar todo mundo, né? Deu aquela voltada que eu esperava que ele tivesse dado na sexta-feira, tá? Voltando para perto dessas linhas de tendência aqui, né? Lembra que eu falei para vocês que ele abre um espaço muito grande das linhas, ele não consegue ficar. Então ele acaba fazendo um pullback, ele acaba voltando para perto da linha para depois cair de novo. De qualquer forma, ele voltou de uma forma muito forte, voltou até o 12.800 pontos, né, que foi o primeiro patamar de preço que ele atingiu aí das nossas projeções. E agora tem resistências para cima aí aos montes, né? Tem esse monte de linha do Fibonacci Fan, o próprio 12.800 e as linhas que estão logo acima dele. Tá? Então vamos ver aí essa semana, né? Terça-feira é feriado aqui no Brasil, mas não é lá no Nova York. Vamos ver como é que ele se comporta para preparar as operações para quarta-feira. Obrigado muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.